Olá, docinho! Seja bem-vindo ao programa Vivendo Cake. Eu sou a Alessa Alvarenga, Cake Design Master, professora de confeitaria artística, e nesse programa eu vou te mostrando o caminho que você precisa percorrer para se tornar um cake design em 21 dias. No programa de hoje nós vamos falar sobre trabalhar com um produto desejado. No programa de hoje nós vamos falar sobre trabalhar com um produto desejado. Me impressiona o quanto é comum escutar a queixa entre as confeiteiras, do tipo, a cliente perguntou o preço e depois falou que ia voltar para confirmar a encomenda e não voltou, ou então a cliente perguntou o preço e falou, tá bom, eu vou falar com meu marido, e nunca mais apareceu. Existem até memes aí com essas frases que se tornaram assim comuns no universo de muitas confeiteiras. Como eu disse, eu escuto isso de alunos que estão iniciando, de alunos que estão em outro processo, sem ser o processo de formação de cake design, trilhando outros caminhos ali da confeitaria e que deparam com essa dificuldade quando começam a empreender, seja em casa, seja no seu próprio negócio. Eu mesma já passei por essa fase, de escutar esse tipo de frase do meu cliente, aquele cliente que vem aí em busca de um produto onde o preço é fator determinante na compra. Mas como eu acabei de falar, isso é uma fase e por isso, se você está passando por essa fase, onde toda hora o seu cliente pergunta o preço e vai embora, não volta mais, entenda que é uma fase e que ela vai passar. Então, se você está passando por essa fase ou vai iniciar, saiba que agora você tem aí acesso ao conhecimento que vai fazer com que você pule essa fase tão desgastante, tão ruim, de você ficar aí brigando por conta de preço, e vai direto para uma fase onde o seu produto se torna um produto desejado pelo seu cliente. Por que acontece, a gente vê muito essa questão das pessoas reclamando, se tornou muito comum. Se é tão simples assim, prova, por que todo mundo não faz isso, ao invés de ficar aí uma multidão de confeiteiras reclamando da mesma coisa? Justamente porque nem todo mundo tem acesso a esse conhecimento e nem todo mundo presta atenção numa coisa muito simples que eu vou te falar agora. Por exemplo, você já parou para reparar os bolos das pessoas que você conhece, das confeiteiras que você conhece? Já parou para reparar os bolos, os doces, os produtos, das pessoas que você segue no Instagram, no Facebook, numa revista, seja onde for, aqueles até que você admira? Já parou para observar numa festa quando você vai, ou numa confeitaria quando você vai comprar? Bem, existe muito produto hoje em dia sendo ofertado de maneira idêntica, de maneira igual. Como assim? Eu não estou falando de ser bolo, só bolo, doce, só doce, chocolate, de tipos de produto, não. Eu falo igual mesmo. É muito comum a gente ver uma legião de confeiteiras apresentando ao cliente o mesmo estilo de produto. Seja ele bolo, seja ele doce, seja ele chocolate, sempre com a mesma proposta de entrega. Muito, por exemplo, a proposta do chantininho, muito chantininho sendo entregue da mesma forma. Um bolo bem alisado, com espatulagem, com um topo em cima. Ou, por exemplo, veio a ganache, todo mundo fazendo ganache da mesma forma. Ela é escura, com a cobertura branca, frutas em cima, ou, por exemplo, até mesmo na pasta. O bolo infantil, coloca as modelagens, o de noiva tem que ter flor, tudo do mesmo jeito, a mesma proposta em cada segmento. E principalmente nessa parte de aniversário mais comum, mais corriqueira, de doces e bolos sem ser muito temáticos, a gente vê muito essa questão de produtos iguais. Então,
a Fátima faz igual a Vanessa, que faz igual a Maria, que faz igual a Tereza. A gente vê muito isso. Começa a pensar nisso que eu estou te falando e refletindo sobre os produtos que você já conhece. Tem às vezes um detalhe ou outro, mas os sabores muitas vezes são os mesmos. As massas são as mesmas. Ah, é muito ninho, é muita Nutella, é muito chocolate, é muito morango. É claro que a gente deve estar atento a tudo aquilo que fica muito em alta, aquilo que é facilmente um produto de fácil venda, né? Isso é importante a gente prestar atenção, trazer para o nosso universo e colocar assim no nosso catálogo, na nossa opção. Mas a gente não pode fazer disso o nosso principal. Porque pensa bem, se eu trabalho fazendo doces, bolos, o que você quiser trabalhar, chocolates, biscoitos, numa linha que a minha vizinha também faz, a menina ali do bairro vizinho também faz, a menina do outro bairro, mas na minha cidade também faz. Você vai numa confeitaria do seu bairro, uma confeitaria no caminho do seu trabalho e você encontra produtos similares. Às vezes um é mais bem acabado que o outro, às vezes um coloca um glitter e o outro não coloca, mas são coisas muito pequenas que na hora daquele cliente que busca preço, porque quem vai buscar esse tipo de produto que não tem uma característica específica, está focado no preço, ele tem ali várias opções para ele comparar. E quando ele começa a comparar os produtos, aí você entra nessa zona que não é legal, a zona da guerra de preços, aonde ele começa a comparar o seu preço com o preço do vizinho. Às vezes até falo que é muito desagradável, que a gente também vê muita gente colocando isso na internet, mas fulano faz tal, né? Aquele absurdo da pessoa querer te dar os ingredientes para você fazer, no caso de um parente, de um amigo próximo, né? Por exemplo, a pessoa te pedir um desconto no produto que você está fazendo exclusivo ali para ela. Então, são coisas que acontecem porque a gente permite isso para o cliente. Como assim? A gente se posiciona dessa forma. E não é só eu falar assim, você tem que se posicionar de tal forma. Eu apenas falar isso para você, é muito difícil de você conseguir de colocar isso de imediato. Isso precisa estar na sua formação. Você precisa sentir que você tem um trabalho diferenciado e posicionar no mercado de forma a mostrar isso para o seu cliente. Na formação de cake design profissional, a gente tem uma metodologia, uma forma de aprendizagem onde você vai desde o básico ali, aprendendo, sendo desafiado ali naquele conhecimento, a desenvolver as suas habilidades e se reconhecendo em cada estágio, que permite que você entenda o que você vai ter mais facilidade, o que você tem mais dificuldade, aquilo que você tem uma habilidade diferenciada, aquilo que você vê que você se destaca, aquilo que você não quer trabalhar, que não é legal. Você vai vendo várias técnicas, vários estilos de montagem de bolo, vários sabores, várias possibilidades que vão, né, não só vendo, executando aquilo de forma a sentir seguro, que vão te dando essa clareza do que você tem de único, do que você pode colocar no seu trabalho como um todo. Não é nesse, não é no bolo que faz para um. É uma marca que fica reconhecida no seu trabalho. Olha, eu gosto muito dos produtos da Alessa, porque os produtos da Alessa, eles têm um acabamento impecável, eles têm aquele sabor da massa dela, que é uma coisa única, que eu só encontro naquele lugar, uma olhadinha na medida correta, perfeito, não é um bolo enjoativo. Ele tem uma questão de o estilo de decoração dela me atrai, que é uma coisa mais clean, mais limpa, menos rebuscada. Um exemplo, pegando um exemplo de coisas que eu escuto dos meus clientes com relação ao meu trabalho. Ela faz um trabalho que ele é personalizado, eu sei que eu vou chegar com a ideia para ela e ela vai me entregar um bolo de acordo com o que eu estou imaginando, etc e tal. Nesse sentido, eu consigo ser diferente do outro. Eu tenho um bolo de leite ninho, eu tenho um bolo de Nutella, eu tenho um bolo de chantilly, eu tenho isso para oferecer para o meu cliente. Mas não é só por isso que ele vem em mim. Ele vem em mim porque seja qual bolo, qual doce,
qual produto ele vai comprar na minha mão, ele tem a certeza que vai ser muito bem feito, que o que ele procura, né, o que ele deseja vai ser atendido, que a forma como eu entrego aquele produto é uma forma que ele gosta e que somente eu faço daquela maneira, né, que ele, para encontrar outra pessoa que faz, vai ser difícil, para encontrar uma pessoa que faz no estilo que eu faço e que ele se identifica, é muito difícil. Então, na hora que ele chega até a mim, ele já está desejando o meu produto. É claro que eu estou falando do cliente que conhece o meu produto, né? Mas aquele cliente novo, ele vem através dessa imagem. É do que eu apresento, é da foto que eu posto no Instagram, é do vídeo, é das fotos que estão no meu catálogo, é do meu site que eu vou fazer, é dos anúncios que eu vou funcionar, é do meu trabalho impecável que eu vou entregar em cada festa onde ele vai estar e vai conhecer o meu produto, é de um kit de degustação muito bem feito. Então, na hora que ele encontra o meu produto, seja em qualquer uma dessas linhas, né, de apresentação que ele tenha contato, ele vai identificar o valor. Vai haver uma identificação de valor. E na hora que o cliente chega para você já vendo o valor do seu produto, nesse primeiro contato, onde ele vai te pedir um orçamento, ele vai apresentar, nossa, eu vi uma foto sua, você faz esse tema também? É muito comum eles falarem isso comigo. Ao invés do cliente chegar e me falar assim, qual que é o preço do seu bolo? Ele fala assim, eu vi um bolo seu do Pequeno Príncipe, você faz também da Pequena Sereia? Um exemplo, né? Aí eu vou falar, faço, eu já vou, né, trazer toda a conversa que eu oriento aí as minhas alunas também, para poder cativar, mostrar ainda mais valor do meu produto e demonstrar para ele que sim, consigo atender naquilo que ele precisa. Isso é muito importante, a gente ter essa confiança, demonstrar isso para o cliente, e percebe como a conversa é outra, ela já iniciou com um desejo do meu cliente, tá? Eu não estou falando apenas de você fazer bolos espetaculares, quando você já está com a sua habilidade super desenvolvida, aqueles trabalhos muito artísticos, não é nisso. É desde o início você colocar uma entrega que é única, que é sua, que tem a ver com a sua maneira de modelar, com a sua maneira de pintar, com a sua maneira de fazer ali aquele design daquele bolo, que isso você aprende através de uma metodologia bem feita, bem passada para você, né? Que seja replicável, que você consiga entender e consiga reproduzir, tá? Então, é muito melhor que você comece a trabalhar já com um produto desejado, que aí você tem esse meio caminho. O preço, pensa bem, observe essa conversa que eu falei com vocês, o preço ficou lá no final, né? Então, o cliente vai vir falar comigo de preço, sim, é claro, as pessoas se preocupam com a questão do preço, muitas vezes porque não tem um orçamento muito grande, mesmo se a pessoa às vezes tem uma condição financeira melhor, às vezes o que foi planejado para aquele evento, para aquela festa, né, principalmente quando é empresa e tudo, é um orçamento X e ele tem que se adequar naquilo ali. Então tem o desejo, tem o que ele quer e tem o preço, né, que você enquanto profissional vai cobrar. Mas isso fica muito mais fácil de ser reajustado quando você percebe que o seu cliente já entendeu o valor do seu produto e aí você vai só adequar isso à realidade que ele pode pagar e aquilo que você está disposto a flexibilizar ali naquele preço. Percebam como que é diferente, como é muito mais leve, muito melhor a gente trabalhar nesse formato. Percebe o quanto é importante você ter acesso aí ao conhecimento que vai te mandar direto para outra fase, aquela fase onde o cliente percebe o seu produto assim como um produto irresistível. É isso mesmo, não é irresistível só no sentido de sabor, não. É irresistível no sentido de eu desejo esse produto, eu quero ter esse bolo, esse doce, esse biscoito, esse chocolate, esse produto que você trabalha lá no meu evento, na minha festa. E é muito diferente quando a gente trabalha com essa ótica, porque a gente vê que, sim, que não tem muito essa questão que muita gente coloca sendo como um empecilho na hora de vender, que é o local onde eu moro, na minha cidade não tem pessoas de poder aquisitivo alto, eu tenho que vender tudo muito barato por conta disso. Não, isso já é uma outra conversa, mas só para fazer um gancho nisso aí,
né? Quando você começa a trazer a ótica de seu produto ser desejado, não tem disso, porque você começa a trazer o cliente até de fora, né? Se você faz toda essa estruturação muito bem feita, igual eu expliquei, né? Traz ali uma característica que é única, né? Auxiliada aí pela sua confiança, pelas técnicas que você aprendeu, pela maneira como você vai apresentá-las no seu produto, deixando isso claro, qual que é o valor que você imprime no seu trabalho para o seu cliente, ele vê aquilo ali e ele vem de longe buscar. E outra coisa, não só o cliente que vem de longe. A gente acha que, por exemplo, se eu colocar o meu produto num preço que eu acho que é justo para ele, as pessoas que estão no meu entorno, elas não têm a capacidade financeira de pagar, então eu não vou conseguir pagar. Não tem nada a ver. Quando o seu produto se torna um produto desejado, o cliente se programa para ter. Isso acontece com tudo que a gente compra, não é assim? A televisão que você sonha, o celular, o sapato, a roupa, e a mesma coisa acontece também no meio de festa. Não é a realidade da batalha, da disputa de preço, da questão de você ter que oferecer tudo, comodidade, desconto, preço baixo, entregar ainda de mão beijada, que é o lado correto para quem trabalha no sentido de satisfação e que é correto também para o cliente. O cliente, quando ele recebe uma coisa de qualidade, única, diferenciada, que ele percebe valor, ele também tem a mesma satisfação de quem está fazendo. É um produto que a gente deseja, né? Igual quando você deseja lá o equipamento, a roupa, e na hora que você compra, você fica satisfeito com aquilo, igual quem está te vendendo. Então é um equilíbrio, um encontro, né, de quem percebe valor com quem está oferecendo aquele produto de valor. E as pessoas se programam para isso, independente. Por exemplo, tem gente que programa anos para fazer uma festa de 15 anos para sua filha, para ela debutar, com tudo que ela tem direito. Às vezes não é uma realidade do dia a dia, aquele nível de festa que ela vai oferecer, mas é um sonho, um desejo, e ela se programou. Ao invés de ela comprar a TV ou outras coisas, ela programou para aquela festa, para aquele bolo especial, para aquele doce especial. Isso acontece também no casamento, acontece no aniversário de um ano, acontece em várias datas comemorativas que a gente está presente, levando aí aquele produto específico e único. E é claro que nesses momentos especiais é o seu produto que ela vai procurar. Ela não vai procurar na padaria, na confeitaria da esquina, na Tereza e na Joana. Ela vai buscar alguém que ela sabe que vai entregar aquilo que ela precisa. Então, a minha dica para vocês hoje, através desse conhecimento que eu estou trazendo para vocês nesse programa, é: comecem a se profissionalizar enquanto cake design e comecem a gerar um valor único nos produtos de vocês. Com isso, vocês vão ter produtos irresistíveis, que sejam desejados, e você sai fora dessa guerra de preço para vir para um patamar onde você é valorizado e o seu produto também. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra no próximo programa Vivendo Cake.